Sei que você ama a Deus e acredita que os planos dele para você são perfeitos. No entanto, pode ser muito difícil quando Deus tira um relacionamento de você, especialmente aquele em que você pensou que seria para toda a vida. Você deve saber que nem todo relacionamento termina porque uma pessoa machucou a outra ou porque uma pessoa foi má. Às vezes, o próprio Deus se interpõe entre duas pessoas boas por causa de seus planos para uma ou para ambas. Muitos anos atrás vi uma irmã em Cristo com quem Deus fez isso. Ela estava ferida e quebrada e levou muito tempo para se curar. No entanto, alguns anos depois, ela olhou para trás e glorificou a Deus por a ter tirado daquele relacionamento. No momento da interrupção e operação de Deus em sua vida, ela era como Davi em Salmo 73, versículos 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Mas então, depois de muitos anos, quando os resultados da interrupção de Deus começaram a se manifestar, ela teve tanta confiança e satisfação na vida que a tornou um testemunho vivo da obra de Deus. Ela era como Davi nos próximos versículos do mesmo Salmo 73. Salmo 73, versículos 23 a 26. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro com quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Se Deus recentemente ou a qualquer momento removeu um relacionamento seu, garanto que é porque Ele quer fazer uma obra perfeita em sua vida que fará de você uma bênção para a pessoa certa com quem Ele quer que você esteja. Deixe-me compartilhar algumas razões pelas quais Deus tirou um relacionamento de você, para te ensinar o que mais importa em sua vida. Moisés disse em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20: Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Muitos jovens caem na armadilha de se apaixonar por alguém e se apegar tanto a essa pessoa que todo mundo gira em torno dela. O perigo disso é que, em breve, você pode perder de vista as coisas que realmente importam na vida e, se estiver com alguém que não valoriza as outras pessoas, logo perderá o valor para as outras coisas importantes em sua vida também. Então, para ajudá-lo a construir um coração mais maduro e desenvolver sabedoria nos relacionamentos amorosos, Deus o afasta do relacionamento com essa pessoa. A palavra de Deus é clara que o que nossas vidas mais precisam e o que mais importa para nós é Deus. Outros devem seguir nosso amor por Deus e nada deve tomar o seu lugar. Esta é uma das razões mais comuns pelas quais Deus interrompe relacionamentos. Ele os remove de nossas vidas para colocar nossa atenção de volta nele, para que, quando a pessoa certa vier, saibamos como encontrar nossa plenitude em Deus e não nela. Para ensinar-lhe o amor divino. Deus tirou o seu último relacionamento de você para lhe ensinar o amor divino. O amor que nunca o abandona, mesmo quando você vira as costas para ele. A maioria de nossos relacionamentos depende de pessoas, e quando não falamos com nosso parceiro ou a vemos, podemos chegar a um ponto em que nos sentimos solitários. Isso também pode fazer com que você comece a se definir pela forma como seu parceiro vê. Assim, se você não mostra amor suficiente ou faz acreditar que não é digno de amor, você acredita e começa a se ver assim. No entanto, Deus interrompe esse relacionamento para nos ensinar a abraçar o seu amor, de modo que, quer vejamos ou falemos com nossos parceiros, não nos consideremos sem esperança ou perdidos. Ele pretende separá-lo da falsa informação que diz que você é a outra pessoa e não tem ninguém que te ame. Para restaurar sua conexão espiritual com Ele por meio da oração. Uma das armas mais poderosas no arsenal do cristão é a arma da oração. Porém, mais do que uma arma, a oração é a ferramenta que Deus usa para nos unir a Ele.
Por meio da oração, podemos fazer de Deus nossa habitação e refúgio. Deus interrompe seu relacionamento quando você negligencia a oração. Ao fazer isso, você está dizendo a Deus que não precisa dele, mas na verdade é que você precisa e é por isso que ele interrompe. Nossos relacionamentos não devem ser apenas para romance, mas uma união de oração e influência espiritual, onde duas almas ligadas pelo Espírito de Deus operam e são usadas por Deus para eliminar sua confiança e medo dos homens. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 6: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Deus nos condena a amar e respeitar os outros, especialmente os outros crentes. No entanto, em nenhum lugar Deus diz para confiar nas pessoas. Ouça, todo ser humano na terra tem a capacidade de falhar com você. Portanto, para sua própria proteção contra a dor do desapontamento, Deus interrompe e tira alguns relacionamentos. Você não precisa temer que, sem um homem ou uma mulher em sua vida, nunca encontrará alguém que ame ou fique com você. Se Deus está com você e se você o segue, Ele vai dar o que você precisa na hora certa. É esse medo que faz alguns se contentarem com menos do que Deus projetou para eles. E Deus não quer isso. Ele quer que você confie somente nele. Salmos 108, versículos 12 e 13 diz: Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. O casamento é projetado para ser duas pessoas unidas sob Deus, dependendo dele para uni-las enquanto fazem sua jornada juntas. Se Deus não estiver envolvido, você pode suportar quantas coisas puder, suportar o quanto quiser e transigir ou implorar o quanto puder. Mas você não vai manter alguém que não quer ser fiel a você. Seu temor saudável de Deus e confiança nele permitem que você se afaste de qualquer coisa que queira tomar o lugar dele ou ameace sua fé e valor próprio nele, para ajudá-lo a refletir e construir a capacidade necessária para o crescimento do amor genuíno. A maioria das pessoas não sabe disso, mas você não aprenderá o amor verdadeiro passando de um relacionamento para outro. Você nem terá tempo suficiente para aprender nada, pois não há tempo para refletir. No entanto, quando Deus tira um relacionamento de você, Ele permite que você se isole dos apegos e o prepara para a pessoa certa. Durante o seu isolamento, Deus abre seus olhos para ver as coisas de maneira diferente. Ele usa esse tempo para ensiná-lo a ser melhor para a próxima pessoa e para curar você. Seu último relacionamento pode ter mostrado quanto trabalho sua consciência precisava. No entanto, Deus usa a interrupção para lhe dar tempo para se curar e se tornar melhor. Quando você conhece outras pessoas que foram prejudicadas por relacionamentos errados ou experiências negativas, você tem um testemunho e uma lição para impactar. Portanto, esta é uma das razões pelas quais ele interrompe seu próprio relacionamento. Você só pode dar o que você tem. E Deus permite que você entre em alguns relacionamentos para fins de experiência. E quando isso acontece, Ele te tira de novo para que você cresça e se torne quem Ele quer que você seja, tanto em sua agenda e para a pessoa para a qual Ele está preparando você como esposa ou marido. Portanto, em vez de lamentar ou ficar chateado com a interrupção de Deus, reserve um momento para apenas agradecê-lo, pois Ele está colocando você no caminho para se tornar melhor. Será que um cristão deve estar com qualquer pessoa quando se trata de casar com um parceiro de vida, um cônjuge? Deus tem alguma palavra a dizer sobre a pessoa com quem você passa ou quer passar o resto da sua vida? Quando Deus não quer você com alguém, algumas coisas inesperadas acontecem em seu relacionamento com essa pessoa. Você deve saber
que Deus está muito interessado no tipo de pessoa com quem você vai se casar. Veja bem, você tem um grande destino e Deus tem um plano para a sua vida. O tipo de pessoa com quem você fica determina se esse plano acontecerá ou se você perderá o grande destino que Deus ordenou para você. Você sabia que alguns cristãos estão apenas vivendo suas vidas agora para chegar ao céu e não estão mais vivendo para cumprir nenhum propósito? Por quê? Por causa da pessoa com quem se casaram e da vida a que foram submetidos. Seu parceiro afetará direta ou indiretamente como você cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Então preste atenção no recado desta mensagem para não perder nada. Como sei disso e como cheguei a essa conclusão? Bem, está tudo na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, quando Isaac ia se casar, o patriarca Abraão, seu pai, se preocupou em saber quem seria a mulher escolhida para ele. Ele fez seu servo fazer um voto com ele de não levar Isaac para outra terra por causa de nenhuma mulher. Isso simboliza um filho de Deus deixando a família de Deus para se juntar a alguém que não é membro da família da fé. Além disso, simbolizava sua dependência da capacidade de Deus de direcionar a escolha de seu servo para a família certa e adequada para seu filho Isaac. E sim, Deus dirigiu o servo de Abraão à família extensa que ele tinha até Rebeca, que se tornaria a esposa de Isaac no final, uma matriarca de gerações do povo de Deus. Por que isso foi importante para Abraão? Simplesmente por causa da aliança de Deus com ele. Por causa da aliança de Deus com Abraão e as gerações depois dele, Abraão sabia e entendia que o casamento e a estrutura familiar, particularmente os tipos de pessoas casadas ou dadas em casamento, desempenhariam um grande papel para cumprir ou impedir a promessa de Deus de acontecer. Mais tarde, Deus tornaria lei entre seu povo nunca se casar com pessoas das nações idólatras ao seu redor. Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4 diz: Nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. O propósito desse mandamento era proteger os israelitas de se desviarem da adoração a Deus para a adoração de ídolos, que é o foco do primeiro mandamento. Veja, o casamento é muito significativo para Deus. Ele odeia quando as pessoas têm conflitos no casamento ou quando um dos parceiros se torna infiel ao cônjuge, independentemente de quem sejam. Ele odeia quando uma união conjugal termina. Ele odeia o que isso faz com que você, seu parceiro, seus filhos e até mesmo aqueles ao seu redor. Ele odeia o que isso faz com o seu testemunho como filho dele. Malaquias capítulo 2, versículo 16 diz: Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vivemos em um mundo onde o casamento não é mais sagrado, mas apenas um mero acordo entre duas pessoas que provavelmente não sabem no que estão se metendo e não estão dispostas a se comprometer a obedecer a Deus em seu relacionamento. Ainda assim, você deve decidir se destacar tanto na escolha de um parceiro, quanto no modo como lida com ele, tudo de acordo com o próprio padrão de Deus para o casamento. Veja, pode haver muitas ações para fazer um casamento funcionar, e muitos conselheiros têm uma ideia ou outra sobre isso. No entanto, somos um povo da palavra de Deus. Buscamos a palavra e a seguimos. A palavra de Deus é nosso padrão e comanda nossas escolhas e estilo de vida. A Bíblia estabelece a primeira regra para o casamento de quem quer que você decida ficar, além de como você se sente sobre essa pessoa ou tudo o que você sabe sobre ela, deve ser alguém com a mesma fé que você. Por que isso é importante? O casamento é espiritual. Seu corpo é o templo de Deus e seu espírito vive dentro de você. Você compartilhará esse corpo e espírito com quem quer que se case. Portanto, em vez de uma mistura de espíritos piedosos, corpos piedosos, produzindo frutos piedosos, você tem duas fés.
e espíritos diferentes se misturando e produzindo frutos mistos que podem não andar segundo Deus. A família é o campo de recrutamento de Deus, onde novos indivíduos não apenas nascem no mundo, mas são criados para sair como embaixadores do reino. Veja o testemunho de Deus sobre Abraão em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Em outra parte das Escrituras, Deus explica melhor o casamento de duas pessoas justas e piedosas. Malaquias capítulo 2, versículo 15 diz: Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. Então, além de apenas ter sentimentos por alguém, por mais que Deus possa ajudar, Ele permite que você saiba que a primeira coisa a procurar na pessoa com quem você quer se casar é a fé. No entanto, para aqueles já casados com um cônjuge descrente que ainda está satisfeito em viver pacificamente, enquanto você pratica sua fé sem restrições, você não deve considerar deixá-lo por causa disso. Deus ainda pode usar seu casamento para salvar seu cônjuge. Seja luz aí. Mas para aqueles que ainda não são casados, quando Deus quer você com alguém, Ele mesmo se torna o pilar que sustenta esse relacionamento. Ele dará sinais, dará confirmações, colocará pensamentos sobre eles em seu coração de uma forma que o faria querer assumir a responsabilidade por eles. Ele faz você vê-los em seu futuro, construindo uma vida juntos, independentemente de sua origem, raça, história ou qualquer outro fator. Mas se não, há alguns sinais que ele começará a mostrar a você. Considere essas coisas como seus sinais de alerta. Eles vão salvá-lo dos problemas de estar em julgo desigual com alguém que não está com você de acordo com a vontade de Deus. Agora, isso não tem a ver apenas com pessoas que não nasceram de novo, mas também se aplica a outros crentes. Veja bem, embora você não deva se casar com um incrédulo, nem todo crente pode se encaixar no plano de Deus para a sua vida. Este é o seu primeiro passo para a paz e a liberdade. Quando Deus não quer que você fique com alguém, aqui estão algumas coisas inesperadas que vão acontecer. O vazio se instalará. Esta é uma das primeiras coisas que você pode ver. Você pode ter ido longe em seu relacionamento e, de repente, começa a perceber o vazio onde costumava estar sua paixão por essa pessoa. Normalmente, quando você está realmente apaixonado por alguém e essa pessoa é certa para você, mesmo que você nem sempre sinta borboletas no estômago, você sempre terá essa convicção interior de que essa pessoa é a certa. No entanto, mesmo que tudo pareça certo, se depois de um tempo você começar a sentir um vazio e uma incerteza diferente do que você tinha desde o início, saiba que Deus não quer você com essa pessoa. Existem muitas razões para isso, mas como crente, você deve se certificar de desenvolver um espírito sensível antes de começar a pensar em casamento, para que quando Deus começar a falar com você por meio de sinais e outros meios, você saiba como interpretá-los. Você sente desconforto e inquietação só de pensar em estar com a outra pessoa. Muitas pessoas costumam confundir isso com o medo de compromisso, mas não é. O crente em Cristo não terá problemas em se comprometer com a pessoa certa com quem Deus quer que ele esteja. Uma das razões de desconforto e inquietação com uma pessoa com quem você planeja se casar pode ser que Deus não quer que você se case com ela. Você pode se importar genuinamente com alguém e ainda assim não querer estar com essa pessoa porque não se sente confortável. A paz é uma das marcas de aprovação de Deus. Isso significa, uma vez que a paz e o conforto não estejam mais em seu coração, Deus provavelmente está lhe dizendo para fazer uma pausa ou encerrar completamente esse relacionamento. Haverá conflitos desnecessários entre vocês dois, não importa o quanto você tente resolver isso. Este foi o resultado de um relacionamento que tive que estava quase me levando ao casamento. Nunca passamos uma semana sem conflitos. Brigávamos pelos assuntos mais triviais. Nada do que ela fazia me agradava e nada do que eu fazia era bom o suficiente para ela. No entanto, voltávamos juntos e concordávamos em resolver isso,
apenas para descobrir que estávamos lutando para manter algo que já havia sido quebrado em pedaços. A Bíblia nos diz que para os filhos de Deus não é por poder ou força, mas pelo seu Espírito. Isso inclui tudo sobre o crente, ou seja, o casamento também. Quando a paz é removida e você não consegue manter um relacionamento pacífico, saiba que Deus pode estar apenas sinalizando para vocês dois não seguirem o caminho do casamento. Isso não significa que Deus não permitindo o seu casamento não é motivo para se tornarem inimigos. Afinal, eles são crentes, irmãos ou irmãs na fé. Você deve observar esses sinais em sua vida, querido cristão. Você pode não ver todos eles, mas pelo menos um ou dois deles é o suficiente para colocar tudo em espera enquanto você volta para buscar a Deus e verifica suas convicções. Quando somos guiados pelo Espírito de Deus, é mais fácil para Ele nos direcionar e nos indicar as pessoas certas. Decida-se nesta temporada a se submeter ao Espírito Santo, passando mais tempo orando. Quanto mais você fizer isso, mais fortalecerá seu espírito para se conectar e ser instruído pelo Espírito Santo de Deus. Os dias se transformam em semanas, as semanas se transformam em meses e às vezes os meses se transformam em anos. É fácil ficar desanimado quando estamos esperando por algo, especialmente quando é algo tão importante quanto um amor. Mas você já parou para pensar por que Deus está fazendo você esperar tanto? Que razões Ele poderia ter que muitas vezes não consideramos? E o mais importante, como podemos passar pela temporada de espera com fé e perseverança? Esperar em Deus não é fácil. Significa recusar-se a aceitar qualquer um que seja menos do que o melhor de Deus. Significa recusar-se a comprometer nossa fé e nossos valores apenas para encontrar alguém para preencher o vazio. E esperar em Deus por um cônjuge significa recusar-se a se contentar com qualquer um que não esteja em um jugo igual a nós ou espiritualmente na mesma página. Pode ser tentador ceder às pressões da sociedade e se contentar com alguém que não atende aos nossos padrões. Mas devemos lembrar que o diabo tenta nos convencer a nos contentar porque ele quer que deixemos de experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Então, por que Deus está prolongando tanto o seu período de espera? Aqui estão alguns pontos interessantes a serem considerados. Primeiro, você estará melhor preparado para o futuro casamento se aceitar o período de espera com o Senhor. Se aprendermos a abraçar este período de espera e confiar no plano de Deus, estaremos melhor preparados para nosso futuro casamento. Pense desta forma. Se você fosse fazer uma longa caminhada, não iria simplesmente aparecer no início da trilha e começar a caminhar sem nenhuma preparação. Você levaria o equipamento certo, treinaria seu corpo e aprenderia sobre a trilha para poder enfrentar a caminhada com confiança. O mesmo vale para o casamento. O casamento é uma jornada ao longo da vida e requer preparação e intencionalidade. Durante este período de espera, reserve um tempo para trabalhar em si mesmo, para crescer em sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. Isso não significa que você tenha que se tornar uma pessoa perfeita antes de se casar. Ninguém é perfeito e ninguém tem tudo planejado. No entanto, quanto mais você investir em seu próprio crescimento pessoal, mais preparado estará para lidar com os desafios do casamento quando eles surgirem. Sendo assim, como é se preparar para o casamento durante o período de espera? Aqui estão algumas ideias. Invista no seu relacionamento com Deus. Passe um tempo em oração e lendo a Bíblia. Busque a sabedoria de mentores e conselheiros. Frequente a igreja e participe de atividades em pequenos grupos. Trabalhe no crescimento pessoal e identifique as áreas em que você precisa crescer e tome medidas para melhorar. Isso pode incluir coisas como melhorar as habilidades de comunicação, estabelecer limites saudáveis ou superar inseguranças. Pratique hábitos saudáveis. Cuide da sua saúde física e emocional. Coma bem, faça exercícios,
Durma o suficiente e procure ajuda física e principalmente espiritual se estiver tendo dificuldades com problemas de saúde mental. Desenvolva relacionamentos saudáveis. Construa amizades e cultive relacionamentos saudáveis com os membros da família. Pratique comunicação saudável, resolução de conflitos e empatia. Lembre-se, o objetivo deste período de espera não é se tornar uma pessoa perfeita, mas se tornar a pessoa que Deus planejou para você. Ao crescer em seu relacionamento com Deus e trabalhar no crescimento pessoal, você estará mais bem preparado para lidar com os desafios do casamento quando eles surgirem. Segundo, esperar o tempo de Deus para um cônjuge é confiar no tempo dele acima do seu. Um dos maiores desafios de esperar por um cônjuge é a dificuldade em abrir mão do controle. Queremos fazer as coisas acontecerem em nosso próprio cronograma e de acordo com nossos próprios planos. No entanto, se acreditamos genuinamente que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas, precisamos confiar em seu tempo acima do nosso. É fácil ficar impaciente quando estamos esperando por algo que realmente queremos. Mas a impaciência pode nos levar a tomar decisões que não são do nosso interesse. Apressar-se em um relacionamento com alguém que não é adequado para nós, só porque estamos cansados de esperar, pode levar a mágoa e dor. Por outro lado, esperar pelo tempo de Deus e confiar em seu plano pode levar a bênção além do que poderíamos imaginar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram que esperar pelo tempo de Deus, às vezes por anos ou até décadas. Abraão e Sara tiveram que esperar até a velhice para ter um filho, mas o tempo de Deus foi perfeito. Ruth teve que esperar que Boaz anotasse e pedisse em casamento, mas quando ele o fez, valeu a pena esperar. E claro, Jesus teve que esperar até o momento certo para nascer no mundo e cumprir sua missão. O Salmo 27, capítulo 14 diz: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Terceiro, curar suas feridas para que você possa estar pronto para seu futuro cônjuge. Às vezes, a razão pela qual estamos esperando por um cônjuge é que Deus está usando esse tempo para curar nossas feridas e nos preparar para um relacionamento saudável e gratificante. É importante reservar um tempo para trabalhar em nós mesmos e lidar com qualquer mágoas ou traumas do passado que possam estar nos impedindo. Um dos maiores erros que podemos cometer é entrar em um relacionamento com alguém novo sem antes lidar com nossos próprios problemas. Quando fazemos isso, corremos o risco de trazer bagagem emocional para o relacionamento e repetir os mesmos padrões que nos causaram dor no passado. Para estarmos prontos para um relacionamento saudável e centrado em Deus, precisamos reservar um tempo para curar nossas feridas e trabalhar em nós mesmos. Isso pode envolver buscar aconselhamento, passar um tempo em oração e reflexão, ou praticar práticas de autocuidado que promovam a cura emocional e espiritual. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Este versículo nos lembra que nossa saúde emocional é crucial para todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. Ao guardar nosso coração e reservar um tempo para curar, nos preparamos para um futuro repleto de relacionamentos saudáveis e gratificantes. Lembre-se, a cura leva tempo, mas vale a pena. Ao reservar um tempo para trabalhar em nós mesmos, ficamos mais bem equipados para relacionamentos saudáveis e gratificantes no futuro. Quarto, seus motivos para conseguir um cônjuge estão errados. É fácil cair na armadilha de pensar que um cônjuge resolverá todos os nossos problemas e nos fará felizes. Mas a verdade é que um cônjuge não pode nos satisfazer da maneira que somente Deus pode. Se entrarmos em um relacionamento com motivos errados, corremos o risco de colocar um fardo injusto sobre o nosso futuro cônjuge e nos decepcionar. Para estarmos prontos para um relacionamento saudável, centrado em Deus, precisamos examinar nossos motivos para querer um cônjuge. Estamos buscando companheirismo e parceria para honrar a Deus e servir aos seus propósitos? Ou estamos procurando um cônjuge para nossos próprios desejos e necessidades egoístas? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz:
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Este versículo nos lembra que nosso objetivo final deve ser trazer glória a Deus em tudo o que fazemos, incluindo nossos relacionamentos. Quando buscamos um cônjuge com os motivos certos, somos mais capazes de honrar a Deus e servir a seus propósitos em nossos relacionamentos. Somos capazes de nos concentrar em construir uma parceria que reflita seu amor e graça, em vez de buscar satisfação para nós mesmos. Ao examinar nossos motivos e buscar um relacionamento centrado em Deus, nos preparamos para um futuro cheio de amor, graça e realização. Honramos a Deus com nossos relacionamentos e cumprimos seus propósitos para as nossas vidas. Concluindo, o tempo de Deus é sempre perfeito e Ele quer nos dar o melhor de si. Enquanto esperamos nele, vamos confiar em seu amor e fidelidade e nos apoiar em suas promessas para as nossas vidas. Vamos continuar a buscar sua vontade e propósito para nossos relacionamentos e confiar que Ele nos guiará a cada passo do caminho. Que nosso tempo de espera seja um tempo de crescimento, alegria e intimidade mais profunda com nosso Senhor e Salvador. Amém. Não há tempo fixo quando Deus coloca seus filhos em um ótimo relacionamento com a pessoa certa. A maneira como funciona para você pode ser diferente da maneira como funciona para mim. De qualquer forma, quando se trata de relacionamentos conjugais ordenados por Deus, Ele te mostrará seu favor ao abençoá-lo com a pessoa que Ele preparou para você. Cada cristão solteiro não vê a hora em que poderá olhar para o seu lado e ver seu parceiro ou sua parceira ordenado por Deus, com quem poderá viver sua melhor vida enquanto obedece e serve ao propósito de Deus para a vida de ambos. Como Provérbios capítulo 18, versículo 22 diz: "O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor." Isso não se aplica apenas aos homens, mas também às mulheres cristãs. Por favor, entenda que o casamento não é uma recompensa, mas uma dádiva. Isso significa que Deus não dá às pessoas bons casamentos simplesmente porque são piedosas ou trabalhadoras. Na verdade, você vai descobrir que algumas pessoas solteiras são mais espirituais do que outras que são casadas. Não porque um é melhor ou mais espiritual que o outro, mas porque, por meio do favor de Deus e da cooperação com Ele, um experimentou algo que o outro ainda não experimentou. Se você é solteiro e confia em Deus para um parceiro trilhar o caminho do casamento juntos, aqui estão alguns sinais de que Deus está prestes a abençoá-lo com um ótimo relacionamento. Quando você começar a enxergar esses sinais, Deus pode estar lhe dizendo que está prestes a trazer alguém especial para você. Quando você desenvolve um forte desejo de ter um relacionamento onde Deus reine e seja glorificado. Deus quer que seus filhos tenham um casamento feliz, porque por meio da união de dois indivíduos piedosos, Ele tem a oportunidade de criar uma geração piedosa para si mesmo. No entanto, muitas vezes, Deus nos afasta de qualquer bênção, não apenas o casamento, mas qualquer coisa que venha a ocupar o primeiro lugar ou se tornar um ídolo em nossas vidas. Se você estudar as Escrituras, observará que Deus não deixa de dar nada para quem se apega e depende dele. Ele geralmente não nos deixa ter nada que não possamos dar a Deus sempre que Ele pedir. Você se lembra de Abraão e Isaque? Deus provou a lealdade de Abraão somente depois que ele estava disposto a sacrificar Isaque, um filho pelo qual ele esperou e orou por muito tempo. Portanto, um sinal de que Deus está prestes a lhe dar um ótimo relacionamento é que seu desejo mais profundo não é apenas ter qualquer relacionamento, mas um relacionamento no qual você e seu parceiro possam glorificar e servir a Deus. Se você está melhorando e crescendo em sua compreensão do que é um marido e uma esposa de acordo com a Bíblia, isso é um sinal de que você está pronto e prestes a entrar em um ótimo relacionamento. A maioria dos cristãos tem uma compreensão errada de como é um casamento bíblico. Nossa mentalidade e entendimento são o produto de muitas coisas: antecedentes, experiências, cultura e educação. O mundo também está tentando nos pintar um quadro de como deveria ser o casamento ideal. Mas isso tudo é diferente de como um marido e uma esposa deveriam ser. E a Bíblia nos diz
para não nos conformarmos com a maneira de pensar do mundo. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia dá uma instrução para os maridos e outra para as esposas. Não importa o quão pouco convencional pareça, a ordem bíblica do casamento é a melhor e mais segura ordem a ser seguida. Uma das causas das crises de relacionamento entre solteiros e divorciados na maioria dos lares hoje é porque muitos cristãos estão tentando usar os processos e princípios do mundo para produzir lares piedosos. Mas já vimos que as coisas continuam dando errado porque estamos usando os métodos errados. Se a sua compreensão do casamento começar a melhorar, aprendendo como se tornar cada vez mais parecido com o marido ou a esposa de acordo com a Bíblia, procurando qualidades naquela pessoa com quem você pensa em se relacionar, isso é um sinal de que Deus vai te abençoar com um ótimo relacionamento. Se você está crescendo e se tornando cada vez mais parecido com alguém que você gostaria de namorar, isso é um sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo com um ótimo relacionamento. Muitos cristãos hoje são solteiros não porque gostam, mas porque ainda não têm maturidade suficiente para estar com alguém. Isso é diferente de questões de autoestima. Em vez disso, é mais sobre maturidade, incapacidade ou falta de vontade de admitir que precisam se tornar melhores. Conheci um amigo que estava em um relacionamento com uma mulher cristã que dizia saber que ela mesma era uma pessoa tóxica e difícil e que sequer namoraria a si mesma. Não sei se ela quis dizer isso antes ou se mudou agora, mas parecia que ela estava conformada e achava normal ser assim. Ela não sabia que um relacionamento piedoso deveria ser uma bênção e não um fardo. Isso significa que Deus não trará você para a vida de alguém se apenas for causar dor a essa pessoa. Por mais que Deus esteja preparando alguém, Ele também quer que você se esforce e coopere com Ele para prepará-lo para essa pessoa também. Não se esqueça de que alguém também está fazendo a mesma oração que você, pedindo por uma pessoa maravilhosa. Então, se há pecados em sua vida que precisam ser resolvidos, você não precisa de um novo relacionamento. Você precisa de arrependimento e restauração. Se existem traumas e gatilhos que podem transformá-lo em uma outra coisa em um instante que o deixa com arrependimentos, você não precisa de um novo relacionamento. Você precisa de cura. Enquanto você está orando e confiando em Deus para ter um parceiro, trabalhe em si mesmo e avalie-se constantemente. Aspire chegar ao ponto em que você cresceu e se sinta confortável se alguém como você entrar em sua vida. Lembre-se que Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 31: Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Em outras palavras, não busque algo de outra pessoa que você não deseja estar disposto a dar, e não dê aos outros o que você não quer receber. Isso exigirá que você deixe Deus trabalhar, cedendo ao poder do Espírito Santo. Deixe que Ele o consagre e o santifique. Ao caminhar firmemente com Deus, você deixará de lado pesos desnecessários e assumirá a beleza que só Deus pode dar. Portanto, o sinal de que você está prestes a entrar em um grande relacionamento é que você melhorou sua mente e sua vida a ponto de se tornar a pessoa com quem gostaria de namorar. Se você está construindo uma amizade saudável e sólida com alguém do sexo oposto, é sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo com um ótimo relacionamento. Ao contrário das visões mundanas, um homem e uma mulher podem ter uma amizade saudável e sólida, sem amarras ou qualquer tipo de atividade sexual. Eles podem ser duas almas que valorizam a companhia um do outro e querem crescer juntos ao longo da vida. Além disso, duas pessoas cristãs podem crescer nessa amizade e depois passar para algo mais profundo como o casamento. É um sinal de crescimento, e se isso estiver alinhado com a vontade de Deus para vocês dois, Ele a abençoará. Conforme continua crescendo e amadurecendo como cristão, você verá as pessoas, o casamento e a vida sob uma luz diferente. Uma mentalidade mudada resulta em uma vida mudada, que por sua vez atrairá as pessoas certas ao seu redor. À medida que você desenvolve grandes amizades e se aproxima cada vez mais do sexo oposto de maneira saudável, sem abrir mão das instruções de Deus quanto à santidade, é sinal de que Deus está prestes a abençoá-lo com um ótimo relacionamento.
Na verdade, um dos grandes sinais de um relacionamento amoroso saudável entre um irmão e uma irmã em Cristo é uma amizade sólida. Isso ajuda a estabelecer as bases para um casamento feliz, onde ambas as partes se sentem confortáveis e desfrutam da companhia uma da outra, não porque são casadas, mas porque são amigas que realmente se importam com os interesses uma da outra. Como eu disse no começo, esses sinais não são um conjunto de ações a serem tomadas que serão recompensadas com um bom relacionamento. Não podemos forçar Deus a nos dar nada. No entanto, se fizer sua parte e confiar que Deus fará a parte dele enquanto o segue obedientemente, você receberá seu favor e será abençoado com a pessoa certa na hora certa.